Amém. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 8, diz: Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até ao dia de hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Amém, irmão? Podeis sentar. Uma pequenina passagem bíblica com tantas lições. Primeiro detalhe aqui que nós vemos que os filhos de Samuel não eram como ele. Triste realidade, né? Às vezes nós dizemos assim: poxa, ainda bem que aquele moleque ali não é igual ao pai, né? Que o pai não vale nada, né? Às vezes dizemos isso, mas às vezes dizemos o contrário. Puxa, aquele moleque lá não puxou o pai, que pena, né? Então, diz o ditado por aí: tal pai, tal filho. Esse ditado não é verdadeiro, ou melhor, ele não é regra, né? Como se diz, filho de peixe, peixinho é. Mas, graças a Deus que nem sempre o filho de bandido é bandido. E, infelizmente, nem sempre o filho do bom cidadão é um bom cidadão. Por isso a Bíblia já fala lá sobre as descendências e as maldições, mostrando que a maldição cabe a cada um. O filho não levará o castigo do pai, nem o pai levará o castigo do filho, ou seja, mostrando que cada um escolhe o seu próprio caminho. Agora, exemplos, muitas vezes, nós pais damos, não quer dizer que vão ser aceitos. Nós podemos encher os nossos filhos de exemplos, exemplos e mais exemplos, mas, irmão, todos nós temos o quê? Livre-arbítrio. Então, por mais que eu dê exemplos, ou que eu tenha exemplos, as atitudes de cada ser humano são individuais, né? Se todos seguissem os bons exemplos que já viram, o mundo seria outra realidade completamente diferente. Mas nós temos que cair na real, que muitas vezes temos que trilhar a nossa estrada com Cristo, carregando na nossa bagagem algumas decepções. É fato. E é fato que, haja o que houver, venha o que vier, seja pela vida ou pela morte, por sorrisos ou por lágrimas, eu vou até a morte com Jesus. Isso é o que nós temos que ter aqui, impregnado na nossa consciência,
fazendo parte da nossa corrente sanguínea. Haja o que houver, mas Jesus eu não largo. Aqui você vê que Samuel constitui os seus filhos por juízes sobre Israel. Era mais ou menos um costume. Arão é sacerdote, filho de Arão, sacerdote é. Davi é rei, quem será o próximo rei? Algum dos filhos de Davi. Isso realmente era uma prática de Deus. Deus realmente buscava a descendência e fazia até promessas. Se tu andares na minha presença, não faltará da tua linhagem sucessor ao trono de Israel. Todos os reis de Israel ouviram isso. Mas muitas vezes Deus chamava o filho de um rei que foi bênção e esse rei se tornava em maldição, em coisas horripilantes. Aí aqui diz, Samuel constitui os seus filhos como rei. A Bíblia não entra em detalhes se antes dessa atitude de Samuel, qual era o comportamento dos seus filhos. A Bíblia já não entra em detalhe disso. Mas os anciãos de Israel discernem uma situação. A coisa está feia. Samuel, como todo ser humano, vai partir. Samuel já tem tantos anos de idade, não vai durar mais tanto. Então, e como vai ser da administração de Israel, das coisas espirituais de Israel? O que nós vamos fazer? O que o povo deveria fazer? Nada. Deveria esperar Deus fazer. Esse é o problema dessa lição aqui que nós temos. O problema é quando nós queremos fazer. Lá está uma liderança corrupta. Lá está uns sacerdotes corruptos. Os filhos de Samuel se corromperam. O que eles fazem? Eles dão a sentença por presente. Eles aceitam suborno. Os filhos de Samuel não são servos de Deus, são corruptos, são mentirosos. Mas e Deus se corrompeu? Não. Deus passou a ser um mentiroso? Não. Aí eles chegam, Samuel, nós temos uma solução. Teus filhos, já dá para ver que não vai dar jeito. Enquanto tu vive, a nossa esperança é que você faça alguma coisa. Unge um rei para a gente aí, para liderar, porque para excluir os teus filhos. Qual é o outro problema? Qual é a grande lição? Em que você está se espelhando, irmão? Faz-nos um rei como? Como as outras nações. Esse é um problema sério da nossa forma de se espelhar. Eles poderiam chegar e dizer assim, Samuel, nós oramos, nós clamamos a Deus e Deus nos mostrou essa solução, está aqui, ó. Não, Samuel, nós nos reunimos, nós chegamos à seguinte conclusão. As outras nações, nós olhamos para elas, ao invés de nós olharmos para Deus, nós olhamos para as outras nações e vimos que elas têm uma liderança, elas não têm sacerdotes, não, elas têm um rei que sai às suas guerras, que guia o seu povo. Então, já que os teus filhos, descendência profética e sacerdotal, se corromperam, então, Samuel, nos dá um rei como tem as outras nações, ou seja, nós nos espelhamos nos outros. Irmão, por pior que esteja o arraial de Deus, atente que ele ainda pode pertencer a Deus. Tem que tomar cuidado. Se tem. Não é uma palavra que desmonta um império, nem meia dúzia que se corrompe, que atravanca a cavalaria de Deus, não. Tem que saber ir adiante. Tem que saber olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Não olhe para o lado, não te preocupe com as ondas, não te preocupe com o movimento dos mares, porque essas águas podem te tragar. Os anciãos, os sábios chegam diante de Samuel, queremos um rei. Samuel, mas o que é isso? Rei? Em Israel?
para liderar o povo? Isso nunca existiu. Não, nós queremos um rei. Eu vou falar com Deus. Senhor, Samuel, sabe o que aconteceu? Eles não estão rejeitando você, não. Desde o Egito que eles me rejeitam, e mais uma vez eles estão me rejeitando. Deus não atentou para a razão do povo. Não, realmente os líderes se corromperam. O que resta ao povo? Meu irmão, ainda que os líderes tenham se corrompido, ainda te resta Deus. Você tem que aprender a sobreviver com base mais forte. Não é porque um cai, outro cai. Olha, eu conheço um bocado de testemunho de gente que caiu porque viu outros caírem. Não, eu saía com aquele irmão, a gente evangelizava, a gente fazia, acontecia, e de repente um dia aconteceu isso, aí eu me desanimei, porque o irmão caiu, se desviou, eu caí também e me desviei. Meu irmão, que o mundo se exploda, mas eu tenho que entrar no reino de Deus. Que o mundo se exploda, irmão. A porta do céu é tão estreita que não dá para passar dois. E nem adianta tentar, porque não passa mesmo. Não passa mesmo. É uma seleção que é feita pela palavra. É uma coisa gloriosa. Samuel, nos dá um rei. Deus, eles querem um rei. Eles estão me rejeitando. Não, a você não. A mim, eles estão rejeitando serem dirigidos pelo sacerdócio. Eles querem ser dirigidos por um rei. Então, Samuel, só que eu não vou abandoná-los totalmente. Ainda que, como nós vemos, Deus levanta um rei, tem sempre um profeta colado com o rei. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se Deus se retirasse por completo, eles querem um rei, então dá a eles um rei, eu estou indo cuidar da minha vida. Acabava Israel, acabava tudo. Mas Deus não olhou só para Israel, olhou para milhares de anos à frente e viu a nós como descendência espiritual dos conceitos que ele estava impregnando em Israel. Talvez Israel não tenha sido riscado do mapa por misericórdia das nossas vidas. Pois Paulo diz, se a queda deles foi a glória dos gentios, a sua ressurreição seria, a sua restauração seria a vida dentre os mortos. Aqui diz assim, no verso 6, porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor e disse, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti antes, a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Olha como uma coisa que parecia tão boa aos olhos dos anciãos, teus filhos se corromperam e tal, então nos dá um rei. O que parecia tão certo, tão correto, Deus está considerando como sendo a sua própria rejeição. Eles não me querem, Samuel, no meio deles. Irmão, toma cuidado com as nossas atitudes, tomar cuidado com as nossas concepções, com aquilo que nós pensamos. A Bíblia diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós precisamos tomar cuidado, irmão. Não tem ninguém pregando lá fora não, tá? Quem está pregando está aqui dentro, deixa lá fora para quem quer. Você entrou aqui dentro para ouvir a pregação, não fica olhando lá para fora não, tem nada que te interessa lá fora, nadinha. O que te interessa está aqui, é desse púlpito que Deus vai falar contigo nessa noite. Não é lá fora não, esquece lá fora. Nem o irmão que está se coçando do lado, a tua atenção tem que ser aqui. Deus tem mostrado muito nessa congregação pessoas desatentas, depois vai chorar na cama que é lugar quente, porque quando Deus está falando, está olhando para outros cantos. Ou você acha que não é Deus que está falando quando a palavra está branda, quando eu estou conversando? Deus não precisa falar só no quebrar das rochas não, Ele fala na brisa também, desde que você queira ouvir. Eu já tenho chamado a atenção muito para isso, toma cuidado. E eu não tenho autoridade para chegar fora do púlpito e chamar ninguém a nada, mas aqui me é dada autoridade. Então atente, meu irmão, é o amor de Deus pela tua vida, esquece lá fora, se for preciso a gente fecha até a porta, porque lá fora não tem nada que nos interessa nessa hora. Aqui, irmão,
Qual é o problema? Os filhos. Nosso desejo não é que os filhos estejam na presença de Deus. Nós conhecemos Deus, caminhamos 20, 30, 40 anos, 50 anos com Deus. Depois vem os nossos filhos. Nós temos uma estrada que vencemos com Cristo Jesus. Então nós podemos dizer: meu filho, vem cá, entra nessa estrada, segue, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, que tu vai vencer como eu venci. Mas às vezes o filho diz: eu não quero entrar nessa estrada. Bom, se não quer, eu é que não posso sair dela. E às vezes, tá bom, pai, eu entro. Entra, caminha 1/3, caminha 2/3, caminha até a metade e depois não caminha mais. Irmão, infelizmente, às vezes nós temos que carregar essa lágrima. Às vezes, quando Jesus diz assim: olha, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E nós temos que amargar a triste realidade que não somos capazes de colocar os nossos filhos no reino de Deus. Sabe por quê? Porque eles não são guiados por nós, eles possuem o livre-arbítrio deles, dado pelo próprio Deus. Não adianta. Agora, Salomão instrui a criança, tá bom, instrui a criança no caminho que ela deve andar, e ele diz: até quando envelhecer, não se desviará dele. Não se desviará, não? Tem certeza que não vai desviar? Será que os filhos de Samuel não viram exemplo suficiente? Um homem que entrava na cidade, todo mundo tremia. Samuel está na cidade, vamos lá, largava tudo, corria até ele. Poxa, você veio em paz? Deus está satisfeito conosco? Por que você veio aqui? Não, aquietai-vos, tenha paz, eu vim em paz. O Senhor não me mandou trazer nenhum juízo sobre vocês, não. E os filhos de Samuel não viram tudo isso? Samuel precisava pregar para eles. Irmão, quando nós temos um exemplo, quando Deus se mostra na nossa vida, basta o exemplo. E eles viram isso na vida de Samuel. Mas nós não temos o controle sobre os nossos filhos. O controle que nós temos sobre os nossos filhos é até o momento em que eles têm a condição de exercer o seu livre-arbítrio. A partir dali, acabou o nosso domínio. E muitas vezes nós vamos ter que amargar problemas, tristezas, brigas, intrigas e uma série de coisas. Ou você acha que porque os homens são homens de Deus abençoados, que os seus filhos também foram? Vamos ver algum exemplozinho aqui na Bíblia? Vamos deixar de lado os filhos de Samuel. Quero falar do filho de Davi. Os filhos de Davi, o que foram os filhos de Davi? Pastor, mas estava escrito: a espada não se apartará da tua casa, porque Davi cometeu um delito, então a espada não se apartará da tua casa. É mesmo? Por acaso foi Deus que colocou no filho de Davi o desejo de se levantar contra Davi? Deus lutando contra a sua própria obra? Nunca ouses pensar nisso, meu irmão. A espada não se apartará da tua casa. Aconteceram todos aqueles caos, mas não quer dizer que aquilo não poderia ter deixado de acontecer. Nem ouses pensar nisso. Enfim, Davi não é homem de Deus? Todo mundo não está vendo? Davi não é guerreiro, Davi não tem história, Davi não tem provas de que Deus está na sua vida, e no entanto vem seu filho Absalão e se levanta contra ele. Aonde que Davi poderia esperar que um dos seus filhos corrompesse Israel de tal maneira, organizasse um exército de tal maneira para tentar matá-lo, para tentar tirar sua própria vida? Será que Absalão não viu o bastante? Será que Absalão não ouviu desde a derrota de Golias até aquele dia? Será que ele não ouviu histórias o suficiente? Davi teve controle sobre seu filho? Não teve, não. E tem mais, Davi amava aquele filho. Quando aquele homem é morto, quando Absalão é morto, Davi entra num pranto tão desesperado
que um dos seus capitães chegam para ele e diz assim: quer dizer então que se todo o exército de Israel tivesse morrido e Absalão tivesse vivo, tu estaria feliz, porque Absalão morreu e todos nós que lutamos do teu lado estamos vivos. Tu está triste? Então mais valia a vida de Absalão do que a vida de todos esses soldados. E acredite, para Davi era exatamente isso. Mais valia a vida dele do que a vida de todos aqueles soldados. Era o sentimento profundo que ele tinha de pai. E qual pai quer ver o seu filho morto? Aquela notícia jamais alegraria Davi. Naquela vitória, naquele dia, não significou nada para Davi, porque ele queria fazer muitas guerras, mas menos contra o seu próprio filho. Filho de Davi, lá está. Não deveria ser uma bênção, mas não foi. Porém, um filho que se levanta contra o seu próprio pai, costuma encontrar isso aí. A morte, a sepultura, são fatos da Escritura. Outro detalhe, nós temos o sacerdote Eli. Lembra que Eli era um sacerdote? Quando Samuel, criança, está lá, foi deixado lá por Ana, sua mãe, Eucana, seu pai, e Eli recebe uma palavra de Deus, que ia julgar a sua casa, que ia matar todo aquele que fosse do sexo masculino, para que nunca mais da linhagem de Eli se levantasse um sacerdote. É uma ira profunda de Deus. Por quê? Porque os filhos de Eli faziam do santuário verdadeiros prostíbulos, faziam das coisas de Deus verdadeiras orgias, usavam os cálices de Deus, usavam os recintos das coisas de Deus, faziam festas com prostitutas. Era essa a fama dos filhos de Eli. E quem era Eli? Um sacerdote levantado por Deus, ensinando seus filhos. A Bíblia diz que uma vez ele falou com os seus filhos, mas não falou num nível muito profundo, falou só uma coisinha de nada com os seus filhos, não satisfez a Deus. Deus queria algo mais profundo, Deus queria uma repreensão mais profunda, porém Eli se conteve, não foi adiante. Aí vem Samuel e diz: ó Eli, como Deus já falou contigo, Ele está repetindo que vai exterminar a tua casa, porque você não repreendeu os seus filhos. Veja bem que Deus não está repreendendo Eli, Deus não está dizendo que vai exterminar o sacerdócio de Eli, porque ele não instruiu os seus filhos. Ele instruiu, mas eles se corromperam. Irmão, quisera eu que nesse meio aqui dos nossos filhos não houvesse nenhum que se corrompesse. E tem mais, apesar de você pegar, trazer para a igreja, apesar de você pegar e dar mensagens e dizer: ouve essa mensagem, ouve isso, lê esse livro que vai ser muito bom, esse estudo e tal, muitas vezes teu filho te devolve o livro: eu já li, não leu nada. Que ele não tem o mesmo interesse que você, ele ainda não conheceu na profundidade o mesmo Deus que você, e Deus é pessoal. E nós glorificamos porque Jesus, sabendo de tudo isso, ele diz assim: a minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Para nós não ficarmos que nem bobos querendo lutar por uma única alma, enquanto que na verdade a nossa família é composta de milhões lá no céu. E tem gente que fica querendo lutar, debater, insistir. Não vai adiantar não, irmão. Você tem que fazer a sua parte e cuidar da sua vida. E cuidado para você não se apaixonar tanto pelos seus filhos, a ponto de desviar os teus olhos do Senhor. Cuidado com isso. Não dá, irmão, não pode. Ore para Deus controlar os seus sentimentos, porque um dia talvez você tenha que amargar as lágrimas
de saber que você está na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, mas teus filhos não. Que mensagem triste, como se dizia por aí, mensagem cabalística, que mensagem horrenda. Mas talvez uma mensagem dessa vai ser a causa de você estar de pé amanhã. Queríamos nós ter o poder para impedir que os nossos filhos fossem para as drogas, que fossem para a prostituição, que fossem para o engano, que fossem para os segmentos da sociedade inúteis, para os concursos e para os cursos inúteis, sem direção de Deus, mas muitos deles vão dizer, não, eu quero aquilo, e vai ter que ser aquilo. Você não tem domínio sobre os seres que nascem. Você tem a responsabilidade de cuidar deles até que eles possam tomar as suas próprias atitudes. E quando eles estiverem prontos para tomar suas próprias atitudes, esse momento só Deus o sabe, aí Deus começa a tratar com eles. É fato que por amor a nós, Deus terá misericórdia aos nossos filhos, mas por mais que Ele tenha amor a nós, Ele não colocará ninguém injustamente no reino de Deus. O preço do sangue de Cristo não dá para praticar injustiça, nem para dizer, vem você que era filho de fulano, meu amigo, você é descendência de Abraão, Abraão foi meu amigo, vem cá, você é descendência de Abraão, puxa, que prazer te conhecer. Não, Jesus falou, se vocês são descendência de Abraão, o pai de vocês é o diabo, e quem tem por pai o diabo, não herda o reino de Deus. Irmão, essa mensagem pode ser horrível, mas eu te garanto que ela é a única no mundo inteiro. Ela pode ser uma mensagem nojenta, mas eu te garanto que ela é única no planeta Terra e não haverá outra igual. Aproveite o que é raro, irmão. As coisas raras são as que têm maior valor. O que todo mundo prega não tem tanto valor. O que Deus consegue todo mundo para pregar não tem tanto valor. Mas as coisas que Deus só consegue um aqui e outro sabe-se lá se vai conseguir. Quem quer pregar uma mensagem dessa? Quem quer que todo mundo saia daqui triste? Caramba, será que meu filho? Caramba, será que a minha filha? Irmão, ao invés de você dar só carinho para os teus filhos, como Eli só queria dar carinho para os seus, né? Não sei a história de Samuel, mas Eli sim. Eli só queria uma palavra branda. Meus filhos, que é isso aí que eu estou ouvindo a respeito de vocês, hein? Olha, as notícias que eu estou ouvindo não são boas não, hein? Eli tinha que chegar e dizer assim, estou ouvindo umas besteiras aí a respeito de vocês. Ou se conserta ou rua. E aí ele lembraria de Josué, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, não se preocupe em passar sua mão na cabeça, não. Acredite uma coisa, os teus filhos não são mais os teus filhos. A partir do momento que os nossos filhos têm entendimento e alcançam a dispensação do livre-arbítrio, eles já não nos pertencem mais, eles fazem o que eles bem quiserem, nós não temos o domínio e tem mais, enquanto estão debaixo do nosso teto, ainda fazem algumas coisas obrigados, mas a hora que descobrir que pode caçar um trabalho, alugar um quarto e viver a sua vida, eles vão dar as costas. É só contrariar, vou morar sozinho. Quem já não ouviu isso? Quem já não ouviu isso, meu irmão? Por quê? Para provar que você não tem domínio. Digo mais, se o seu filho, sua filha resolver sair de casa, meu, ele com 18 anos, até antes, nem você consegue trazê-lo de volta. Ele mesmo chama a polícia para você e diz assim, olha, está querendo me levar daqui, está querendo me sequestrar. E a polícia te dá ordem de prisão. Para provar que você não tem domínio sobre os teus filhos. Ou seja, faça a sua parte. Instrui, conversa, prega, auxilia,
chega junto, seja amigo, seja pai, seja sacerdote, seja o que repreende, não seja só aquele que passa a mão na cabeça, não. Não seja só esse, não. Seja aquele que chega junto em todos os sentidos, que mostra a realidade. Amigo não é aquele que diz, vai na tua força, não. Amigo é aquele que diz, vai, mas cuidado que tem abismo lá na frente. Então, irmão, te empenha, faça a sua parte, acredite, como Salomão falou, instrui a criança no caminho que deve andar, mas tenha consciência que você não pode colocar os teus filhos no reino de Deus, você não pode colocar os teus filhos a serviço do Evangelho. O Evangelho não aceita ninguém que seja obrigado, ele só aceita voluntários, porque Cristo Jesus subiu àquela cruz voluntariamente. Então, meu irmão, vamos caminhar. Tem lágrimas na estrada? Tem lágrimas, mas eu não desviarei os meus pés da estrada. Tem pesar? Tem tristeza? Tem. Jesus falou, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas. Amém, meu irmão? O Evangelho tem um negócio chamado via dolorosa. Agora, quando adentrarmos aos portais eternos, Jesus tem um lenço na mão para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Se os nossos filhos não querem que não entrem, mas nós vamos entrar. E lá a adoração será tão profunda, junto com os 24 anciãos, digno és Cordeiro de receber toda a honra, glória, louvor e adoração, que não haverá mais espaço para tristeza. Quem não quer não entre, mas nós entraremos. Se quer a maconha, quer a cocaína, quer a mentira, quer o engano, que fique, mas eu servirei ao sangue de Cristo. Não abro mão do Evangelho, nem que seja em prantos, em lágrimas e em desespero, mas eu vou passar o portal eterno. Não sou responsável por ninguém, não sou responsável pelos que se perdem, eu sou responsável por fazer aquilo que o meu Deus me manda fazer. Eu sei que tem pais aqui nesse ministério que dizem, meu filho, vai aprender o instrumento. O que você quer? Quer um saxofone? Toma. Ah, não quero mais o saxofone. O que tu quer? Quer a bateria? Toma. Não quero mais a bateria, quero um teclado. Então toma. Tem casas por aí, meu irmão, que já não tem mais onde botar instrumento. Moleque não quer nada, a menina não quer nada. Se não quer, é problema dela, porque você fez a tua parte. Pagou caro, ajudou. Não quer aproveitar? Não aproveita, mas um dia vai lamentar. Qual o curso que você quer? Qual é a faculdade que você quer? Quer fazer biologia? Quer fazer teologia? Quer fazer filosofia? O que é que você quer? Eu pago o que você quiser. Começa uma coisa, não termina. Começa outra, não termina. Começa outra e não termina. É um gasto de dinheiro. É um aborrecimento. Larga de mão, meu irmão. Não atrapalha a tua vida espiritual por causa de ninguém, nem por causa dos teus filhos. Eu duvido que exista outro homem no planeta que pregue uma mensagem dessa. Eu duvido. Eu duvido que Deus encontre outro homem para pregar uma mensagem dessa. Duvido. Lá no céu não tem filho, lá no céu não tem pai, lá no céu tem Deus e a sua glória com os seus súditos que somos nós. Quer aprender isso, minha filha? Não. Quer aprender aquilo, meu filho? Também não. O que vocês querem da vida? Eu quero sombra e água fresca. O reino de Deus é para quem se apossa dele com esforço, com garra, quem paga preço. Isso é reino de Deus. Então, meu irmão, fica com a lição bíblica. Sabe quem foram os filhos do sacerdote ali? Um bando de prostituído safado. Esses foram os filhos do sacerdote ali. Sabe quem foram os filhos de Samuel? Um bando de degenerados sem vergonha,
que assumiram um cargozinho lá dado pelo papai e ficavam dando sentenças por suborno. Esses foram os filhos de Samuel. Mas quem foi Samuel? Um exemplo para todos nós. E os seus filhos? Servo do diabo dentro da casa de Deus. Fazer o quê? Não é fato? Não é realidade? Sabe quem foi Davi? O homem segundo o coração de Deus. Sabe quem foi o seu filho? Um assassino, que por pouco não conseguiu matar o próprio pai. Sabe quem foi o filho de Davi? Foi um homem que entrou em Jerusalém, montou tendas no terraço e se relacionou sexualmente com todas as mulheres de Davi. Esse foi o filho de Davi. Agora, vamos fazer a nossa parte? Vamos fazer a nossa parte. Mas os seus filhos, meu irmão, já estão bem grandinhos. Não vá parar a sua caminhada por causa dos seus filhos. Não faça isso. Senão, sabe o que vai acontecer? Ficam eles e fica você. Triste? Eu sei que é triste. Ou será que eu não tenho filho? Será que eu não tenho sentimento? Sou o homem de ferro. Não, irmão. Todos temos sentimentos. Ninguém é homem de ferro. Mas, seja pela vida ou seja pela morte, Cristo Jesus tem que ser glorificado. Então, para nós concluirmos, no começo do capítulo 8, sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Uma coisa que acontece sobre essa constituição dos filhos de Samuel por juízes. Sabe o que acontece? A Bíblia, pelo menos a Bíblia, não demonstra nunca jamais nenhum chamado na vida dos filhos de Samuel. Mas ele foi e fez. Irmão, não acredite que você possa colocar os seus filhos em posições espirituais. Posições espirituais só Deus dá. Posições espirituais só Deus dá, mais ninguém. Mas Samuel falou: pô, estou ficando velho, né? Já não dá para mim fazer tanta coisa. Ô, fulano, como é o nome do cidadão? Joel, ó, Jeová é Deus, significa Joel, né? Joel, vem cá, assume aqui. Depois, Abias, você assume ali. Foram juízes em Berseba. Irmão, não dá para fazer um negócio desse, uma loucura dessa. Não penses que você pode dar função espiritual para ninguém. Não tente empurrar os seus filhos para funções espirituais. É ilusão. Eles podem até ocupar o lugar, mas jamais ocuparão a função. Samuel deve ter, pelo que eu imagino, cometido esse errinho, um errinho muito bobo. Gerou um problemão, e como de um abismo vem outro abismo, da corrupção dos filhos de Samuel, vêm os anciãos e pedem o quê? Um rei. Um abismo chamou outro abismo, e enfim, Israel nunca jamais foi a glória que Deus havia prometido. Por quê? Porque a glória que Deus havia prometido era de Deus se manifestar no meio deles, como fazia com Moisés, e eles se multiplicarem e terem esse fato sobrenatural e inacreditável no meio da nação de Israel, pela manifestação de Deus, com dias e horas marcadas, o mundo teria alcançado uma conversão em massa. Porque Deus dizia para Israel: tal dia, às tantas horas, chegai-vos ao monte, que eu vou descer. Tal dia, tantas horas, eu vou tocar a trombeta. Deus continuaria fazendo isso no meio da nação de Israel, e eles poderiam estar convidando todas as nações: venham ver
o nosso Deus vai se manifestar no monte. O monte vai fumegar. Quem se levantaria contra Israel? Eles alcançariam o mundo rapidamente, com uma manifestação direta. Mas eles disseram: não queremos Deus não, nós queremos um rei abestalhado em cima de um cavalo. Samuel, é isso que eles querem? Dá isso então para eles. Consequência de uma corrupção, embora não justifique, consequência da corrupção dos filhos de Samuel. Amém, meu irmão? Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Vamos falar com o único e verdadeiro Deus.